70% que a gente atende é menina de 14 anos para baixo. Tem vezes que a pessoa tem seu namorado, tem marido e é estuprada. Um bom desfecho na medicina de resolver as coisas, quem quer causar beneficência, é ter um bom rapport. É você poder confiar no seu médico. É você poder falar a verdade. Essa pessoa que procura um profissional de saúde, ela está com receio. Ela muitas vezes não vai falar a verdade, porque ela tem medo de ser julgada. Você não pode trazer aqui crenças. A medicina é ciência. Eu pensei em deixar a medicina, porque eu disse, poxa vida, coisa horrível, só decoreba, histologia, anatomia, não sei o quê. E o lado humano, as coisas. E quando você começar a plantar uma maternidade, ver os maus tratos. Deixar as meninas que foram abortar, que abortaram, por último, para ter fome, fazer pouca anestesia, alguma coisa, para aprender a nunca mais abortar. Punir, né? Então, a gente está aqui com o Dr. Olímpio. Queria agradecer, que é uma honra estar aqui, que ele está à frente da luta, né, sobre o aborto legal no Brasil, na linha de frente. Então, é uma honra estar aqui nessa disponibilidade que o senhor teve para falar com a gente. Então, a gente vai começar com algumas perguntas mais objetivas. Depois, a gente vai dar uma ampliada maior e depois algumas perguntas pessoais. Tá certo. Então, acredito que em cada lugar tem um protocolo diferente de como acolher essas mulheres, mas aqui no CISAM, então, se você puder falar um pouco como é que é feito o acolhimento de pacientes que desejam realizar o aborto, né? No critério, dentro do critério. Tá certo. Não, existe o protocolo do Ministério da Saúde, né? O primeiro serviço foi em 88. Isso tornou-se problema de saúde pública com a Constituinte e com o SUS. Antes não existia a lei, mas não se discutia, porque não tinha SUS. As pessoas não tinham acesso a aborto previsto em lei, certo? Tinha que ter dinheiro, mas não tinha como um problema de saúde pública. Aí surgiu em 88 e o primeiro serviço foi em São Paulo, com a prefeita Erundina, né? Em 88, e a gente foi o segundo serviço, os dois, o segundo e terceiro, aqui o CISAM e o Vilma Lessa, durante o governo Arraes, que a gente criou o serviço dentro do CISAM, chamado Promarias. E o Vilma Lessa foi criado praticamente na mesma época no governo de Arraes, com o Java Barbosa, que é o secretário de Saúde, que hoje é diretor da OPAS, certo? Foi um secretário de Saúde jovem. E na década de 90, foi 96 criado, e de 96 a 2004, 2008, foram criados vários protocolos, notas técnicas, que regulamentam os serviços, certo? Colocando, está lá na nota técnica, de 2005, muito claro, que tem termos que são assinados, né, de protocolo, que é o termo circunstanciado, que ela conta a sua história, certo? Existe um termo técnico que a equipe de saúde com o médico concorda tecnicamente que ela tem direito àquele abortamento, porque muitas vezes assim, você chega assim, a mulher foi estuprada, ela diz a data, por exemplo, estou dando um exemplo, né? Aí a gente descobre que nesse dia que ela foi estuprada, ela já estava grávida. Então, olha, você não foi resultante essa gravidez. Então, é um termo técnico que, pela história, a gente possa dizer assim, existe grande chance mesmo que foi resultante do estupro, porque você nunca vai ter certeza absoluta, porque é muito difícil você, a não ser com a mulher que não tem vida sexual, como acontece, claro, você nunca vai ter certeza. Claro que acontece quando nos 70% que a gente atende é menina de 14 anos para baixo, meninas que não só tem mesmo estuprador com relação sexual, menina de 8, 9, 10 anos, 12 anos, né? Então, mas tem vezes que a pessoa tem seu namorado, tem um marido e é estuprada. Sim. Então, a gente oferece isso para ela, diz, a gente não sabe se é do companheiro, né? Mas se ela, na dúvida, a gente não oferece, não tem no SUS teste genético para definir de quem é, né? Aí pode descobrir depois, mas na insegurança ela não aceita, é direito dela, né? Então, termo técnico. Existe outro termo, que é um termo de responsabilidade, ela assumindo que as informações dela são verdadeiras, caso não seja, ela está infringindo o Código Penal em relação à falsidade ideológica. Coloca um número e explica para ela o que significa, certo? E o termo de consentimento livre e esclarecido. Então, ela assina esse documento e tem de ter uma equipe multiprofissional de acordo com a nota técnica,
certo? Mas veja, nota técnica é infralegal. O que a lei fala é que a mulher tem um direito. Então, vocês aqui vão trabalhar lá no interior, e eu não tenho, de acordo com a nota técnica, eu devia ter um psicólogo, um assistente social, um enfermeiro e um médico. São os 4, certo? Que assinam o documento. Mas eu vou trabalhar lá. Eu não tenho assistente social, eu não tenho psicóloga, eu só tenho uma técnica de enfermagem. Você não está dizendo que você não faça. É porque é uma questão mais de segurança. Mas é um ato médico, tem que ter um médico. Pode ser um médico sozinho. Você pode ser um médico particular. Mas ele justifica que fez, não é crime. Ele tem uma justificativa porque não fez. É uma orientação de protocolo, não é crime realizar o aborto. O abortamento não precisa de tecnologia. Não, precisa ser no Recife, porque é a capital. Precisa ser na capital. Não precisa de ressonância, precisa de medicações específicas, não. Como é feito o procedimento? Pronto, o procedimento ele é quando assim, a gente existe idades gestacionais, né? Aí, normalmente, vamos dizer assim, a Organização Mundial de Saúde, Federação Internacional, como é no mundo, até 9 semanas, no mundo todo, a mulher não precisa se internar. A gente, no mundo todo, tem 2 medicações que a mulher adquire na farmácia e usa em casa e aborta. O abortamento até 9 semanas é parecido com uma menstruação, não há risco para o paciente. Mesmo que ela tenha doença, não há risco. Funciona como uma cólica maior do que a menstruação, mas é uma coisa que tomando uma medicação em casa de dor, funciona como uma menstruação um pouco aumentada. E na maior parte das vezes não precisa ir no hospital. De 9 a 12 é um borderline, mesmo assim podemos fazer em casa. Acima de 12 semanas, que é 3 meses de gravidez, a gente orienta que seja no hospital, porque a chance de sangramento é maior, certo? Então, até 12 semanas pode ser apenas medicamentoso, ou não, ou pode não ser medicamentoso, pode ser também mecânico. O que o mundo orienta é que seja feito através de aspiração, chamado aspiração manual intrauterina, coloca uma cânula, certo, pelo colo, podendo fazer com anestesia local, e é muito rápido, né? A gente faz aqui na triagem, é um procedimento de 10 minutos. E tem alta imediatamente, até 12 semanas. Depois de 12 semanas, como um abortamento tardio, passa a ter feto. E ele não consegue ser aspirado muitas vezes. Aí a conduta é primeiro usar medicações para contrair o útero, expulsar, e você, algumas vezes, na maior parte das vezes, não precisa complementar se ficou algum resto dentro da cavidade para não ficar sangrando. Mas 80% a 90% só a medicação resolve. E quando é acima de 22 semanas, que é o 5º mês, né, que a lei também não fala de idade gestacional, vocês estudar obstetrícia sabe que a gente, em termos de aborto espontâneo, a gente trabalha em obstetrícia até 22 semanas. Depois de 22 semanas é parto. Há um mecanismo de parto. E por que muda? Porque depois de 22 semanas, principalmente depois de 24, esse feto pode nascer vivo e ter uma possibilidade de sobrevida. Certo? É só para ter uma ideia assim. Por exemplo, se com 500 gramas a 1 quilo, se você não tem UTI, 95% morre nas primeiras horas, no primeiro dia. Assim, certo? Mas quando você tem UTI, uma boa UTI, 60% sobrevive. Claro que a maior parte sequelada, com vida vegetativa, neuropatia, cegueira, surdez, déficit cognitivo, convulsão, provavelmente nunca vai ter uma vida independente, mas sobrevive, certo? E depois de certo, assim, dependendo do local, as sequelas vão diminuindo, certo? Então, é o que acontece nas maternidades. É quando você tem um caso que não é aborto, assim, interrupção da gravidez, assim, a paciente vamos pensar assim, a paciente tem um lúpus, e esse lúpus está ameaçando a vida do bebê, intraútero. E ele tem 23 semanas, 24 ou 25. Deve ser discutido com a mãe. Como é? Vai nascer vivo. Vamos investir? Vamos entubar? Vamos levar para o UTI? A mãe tem que saber. Doutor, eu não posso não. Eu sou mãe solo. Você está falando que o meu filho vai ter essa qualidade de vida? Eu não quero para ele isso. Descer a autonomia do paciente. Que muitas vezes não é respeitado isso.
essa autonomia, né? Vamos pensar no caso, eu estou dizendo assim, um caso recente, quem tem aqui, se você descer aqui, eu tenho várias crianças com microcefalia, né, que estão morrendo com 8, 9 anos. Seria, né? A paciente nasce com microcefalia, tem uma parada cardiorrespiratória ou dificuldade respiratória. Vale a pena investir? Deveria ser assim. Mas normalmente não é oferecido para aquela mulher. Em várias situações. Eu penso, quem for conversando vai ver que eu entendo que a grande revolução na medicina do entendimento é tratar a mulher como ser humano e dar à mulher autonomia. Porque é ela que vai arcar, não é a sociedade, não é você com os seus valores morais. Você tem que perguntar a ela. Você decide, em várias situações. Certo? Pronto. Então, tecnicamente, é simples. Não complica. Claro que quanto mais passar a idade gestacional, por exemplo, vou dizer a você assim, um abortamento no começo da gravidez é um procedimento 14, 20, 30 vezes mais seguro que um parto. Mas todo abortamento é muito mais seguro que o parto. Sim. Não existe nenhum abortamento, desde que feito por médico em ambiente correto, não clandestino. Agora, se é feito clandestino, o abortamento clandestino é 100 vezes, 200 vezes mais perigoso que um parto. Então, quando é feito clandestino, de forma insegura, que acontece muitas vezes em pessoas pobres, que é causa morte. Nesse contexto, né, mulheres que também não realizando aborto clandestinamente, existe um protocolo de acolhimento para essas mulheres, caso isso aconteça? Sim, é importantíssimo isso. Acreditamos no Brasil que possa ter 200 mil abortamentos, 200 a 300 mil, ou um pouco mais, que é subnotificado como é ilegal, a gente não tem segurança em afirmar, certo? Esse percentual. A gente tem, assim, dado que é 200 mil que chega na maternidade. Mas, provavelmente, pode ser 3, 4 vezes maior, pode ser até 1 milhão, porque muitas vezes as mulheres não vão para o serviço. O abortamento sendo crime, ele inviabiliza a medicina. Como assim? Então, em relação ao aborto. Porque imagina, vocês vão ser médicos daqui a pouco. O principal para você ter um bom desfecho na medicina e resolver as coisas, quem quer causar beneficência, é ter um bom rapport. É você ter confidencialidade. É você poder confiar no seu médico. É você poder falar a verdade. Não se ter medo de ser julgado. Se tem uma doença, vou chamar doença, mas não é doença, uma situação melhor, que é condenado moralmente, e além de ser condenado é crime, essa pessoa que procura uma profissional de saúde, ela está com receio. Ela muitas vezes não vai falar a verdade, porque ela tem medo de ser julgada. E tem medo até de ser presa. Que ela ouviu na televisão que lá em São Paulo uma paciente foi presa, que é o médico que chamou a polícia, que é antiético e crime. Não pode, no Código Penal, o médico fazer isso. Vocês não podem quebrar sigilo médico denunciando seu paciente. Nem agente, nem advogado, nem o padre. Nenhum advogado de uma pessoa vai chamar a imprensa, ele matou mesmo. Eu sou a favor de prender. Você está sendo contratado para proteger o padre, quando sabe um pecado, ele está frustrando com um caminho divino. Ele não pode telefonar para a polícia que, eu aqui, estou segurando aqui na igreja uma pessoa que revelou um crime. Eu mandei rezar 46 anos de Maria e tem mais nosso. Venha para cá antes que acabe. Você não vê um padre fazer isso. E o médico também não pode fazer isso. É ilegal e é antiético. De maneira nenhuma. Tá entendendo? Vocês não vão quebrar. De jeito nenhum. Eu sou psiquiatra. Eu sou um médico psiquiatra. Eu sei na consulta que ela praticou um crime. Eu não vou chamar a polícia. O doutor, estou com depressão, porque há 3 anos atrás eu matei meu marido. Mas não pode. A nossa função é a beneficência, não maleficência, justiça, tratar com justiça, mas não pode incriminar o paciente, e autonomia. Você não pode fazer isso. Então, vocês entenderam, né? Que de maneira nenhuma a gente vai quebrar o sigilo. Bom, a minha pergunta qual era, mas... E no caso do médico que se recusa? Ah, sim. Não. Aí, como é moralmente condenado e é crime, o que acontece? Viabiliza a medicina por quê? Imagina, uma mulher que chega no serviço público,
ela abortou. E alguém disse para ela, até a pessoa que ajudou ela a abortar, que procurou um profissional de saúde, certo, para fazer o aborto, que fez de uma forma insegura, colocando um arame, colocando uma sonda com sonda cáustica. Aí a orientação para você, não diga que fez isso não, porque vai ser eu e você presa. Ela chega no serviço com febre. Aí, o que está assim? Estou com febre, está assim, dor na barriga. Aí, você está grávida? Aí, ouvi assim, se eu disser que está grávida, eu vou dizer que não estou. Não estou grávida, não. Mas está com febre? É. E a urina? Está ardendo? Tá, por que ardendo? Então, o papel é barriga, está ardendo, vou pedir uma urocultura, tratar com antibiótico e infecção urinária, porque você disse para mim que não está grávida, então tá. O médico vai chegar a um diagnóstico errado, vai tratar errado. Se trata errado, ela vai voltar com uma complicação que é a piora. E quando volta com a piora, que o médico descobre, pode ter perdido um tempo precioso entre a vida e a morte. Quando ela retorna, tem sepse. E ela muitas vezes morre negando que fez o aborto. A gente descobre no SVO. E nem a mãe sabia, nem nenhum parente sabia. Certo? Muitas vezes o companheiro sabia. E esse companheiro que disse, se você não abortar, eu mato você. Eu sou casado. Eu dei o dinheiro. Então ela morre com aquele... Então, quando você, assim, diz assim, quando eu era estudando medicina, era para o hospital de emergência, achava estranho que muita mulher tomava Baygon, veneno de rato. E depois descobria, quando ela morria, que a menina adolescente, ela estava grávida, né? Aí não é a principal causa que a gente sabe nos dados, que entre essa idade, em pessoas vulneráveis, é o estupro que leva à morte. Ela não morre de leucemia, não morre de câncer, atropelamento. O menino morre de tiro, não sei o quê, mas não é. É a principal causa de suicídio em uma menina adolescente, muitas vezes, é a violência sexual ligada ao estupro. Porque ela guarda aquilo ali, ela não pode ter ajuda de ninguém. Porque 80% o estuprador é dentro da casa dela. Certo? Então, você tem de entender isso. Certo? Então, dificulta. Se a mulher pudesse falar a verdade, a gente conseguia salvar a vida dela. Certo? Aí tem várias pesquisas. Eu já participei no Tese Doutorado no Rio de Janeiro, que é um filme da Maria lá do Piauí, Maria das Dores, que ela entrevistou 14 crianças, 14 mães que perderam a filha devido ao aborto. Ela conseguiu, em torno de 30, procurando e a entrevista as mães que perderam suas filhas. É muito difícil. E a história se repete. A história assim, não pôde procurar ajuda porque tinha medo. São pessoas humildes. Certo? Tem informação, né? Informação. Então, só assim, eu estou dizendo que vocês vão se formar daqui a pouco, né? Quando você estiver trabalhando num posto de saúde, chegar alguém procurando vocês, eu queria saber se aqui tem exame para saber se eu estou grávida. Uhum. Quem está atrás de saber que está grávida, ela não está indiferente. Ela está assim, não estou ansiosa não. Está ansiosa. Você não pode marcar daqui uma semana, daqui a 2 semanas. Aí atender, perguntar, tudo bem, fulano, não sei o quê. Olha, vou fazer um examezinho da urina, pode ser com fitazinha, vai olhar, e eu estou aqui do teu lado, te ajudar, certo? Enquanto você não faz, o que é teu sentimento em relação à gravidez? Como é que você está se sentindo? Só isso aí, você perguntar como ela está se sentindo, eu estou do seu lado, eu estou dando apoio, abre um mundo de praticar a medicina. Mas se você já julga, quando ela chega, parabéns, mãezinha, que felicidade, isso é um presente de Deus. Aí você vai tirar 2/3 das mulheres que não estão sentindo que seja um presente de Deus. Só para pegar o gancho do que ele estava falando, no caso, a gente, quando recebe uma paciente no posto que está nessa situação, quais são os hospitais que a gente pode encaminhar, que a gente pode fazer para dar o suporte a essa paciente? Vamos lá. É porque quando você chega à situação, tem 4 situações que tem 4 caminhamentos diferentes. Vamos começar com o mais fácil, que são 2 alegres. Eu quero ficar grávida, estou casada, eu estou sonhando, estou maravilhada, se estiver grávida, que bom. Então tá bom, quando eu retornar a gente conversa. Deu positivo, começar o pré-natal o mais precoce possível. Aqui mesmo eu posso fazer.
doutor, eu quero ficar grávida. Volta chorando. Doutor, não estou grávida, não. Faz 2 anos que eu tento, meu marido, não sei o que, isso que lá. Olha, eu tenho uma médica, vou encaminhar para você, de reprodução assistida, que é produção humana, para dizer que tem algum problema de infertilidade, eu posso ajudar. Aí tem uma médica que vem aqui, não sei o que, encaminhar para os setores que tem isso aí, o HC, ou não sei o que, você tem que procurar saber, tem vários, casos do Brasil. A outra, ela não quer ficar grávida e não está grávida. Que maravilha, fulaninho, meu namorado, né? Olha, vamos marcar hoje para comemorar, você não vai ser pai não, ainda bem, que susto, não sei o quê. Aí você, olha, já para não passar outro susto, vamos conversar sobre planejamento reprodutivo? A gente tem camisinha, tem DIU, tem Planon, para não passar esse susto novamente. Não pode lavar a mão e ver, porque ela vai voltar grávida um dia, uma adolescente. Então, esses são 2 alegres. E os 2 tristes, ela quer ficar grávida, não conseguiu. Eu falei, procurar um médico para ter orientação de reprodução. E o mais difícil, ela não quer ficar grávida e está grávida. Mas se você criou um rapport de confiança, e ela sente ali que não vai ser julgada, que ela pode falar a verdade, que ali tem outra pessoa que vai estar do seu lado, ela vai contar a história. Eu estou triste, doutora, porque eu não posso ficar grávida. Aí vai contar a história. Quando ela conta a história, muitas vezes aparecem situações na brecha do nosso arcabouço jurídico que ela tem direito ao aborto. Sim. Eu não posso, doutor, ficar grávida porque eu tenho 16 anos, eu vivo na prostituição, faço ponto no posto de gasolina, e eu sou para sustentar minha família, não sei o que, isso que lá. Tem um homem que me cobra para transar, que é o do cafetão, e a lei fala do Instituto da Criança e do Adolescente, desde 2002, Instituto da Criança e do Adolescente, para proteger os adolescentes, e no caso dessa, todo adolescente vítima de exploração sexual está no estado de vulnerabilidade, e é considerado aborto. Você tem direito ao aborto. Os profissionais de saúde não sabem, e nem querem saber, nem aborda. Puta, merece. Né? A menina adolescente que prostituída não tem nem como negociar método contraceptivo. O cafetão não orienta, porque é mais fácil contratar outra quando engravida. Então, nem tem. Né? Então, a pessoa não sabe, mas tem direito. Doutor, eu não posso porque eu tenho um namorado, acabou o namoro, ele bebeu muito, ele chegou, queria conversar sobre o fim, eu saí com ele fez uma relação sexual desprotegida e eu não queria e ele me forçou. E ele ameaçou me matar. É estupro. Mas doutor, não bateu em mim, não. Mas é estupro. Eu transei com um cara, eu dei a camisinha para ele, pedi para ele colocar a camisinha. Quando eu vi, a camisinha não usou. É estupro. Doutor, eu estava numa festa, eu desmaiei de bebida. Penso raramente o que aconteceu, eu vi o cara transando comigo, mas eu estava completamente embriagado. É estupro. Eu estava na UTI, engravidei. É estupro. As pessoas, se as pessoas não sabem, se os profissionais de saúde não sabem o que é estupro, não tem direito. Se não existe informação, não existe direito nem saúde. Aí não divulga, certo? Então, a primeira coisa é informar. E depois, assim, você está no setor, aonde é que é o caminho? Se eu mesmo estou no plantão à noite, no hospital lá em Arco Verde, se eu tenho um misoprostol ou tenho a canabidiol que eu comprei, ou a prefeitura comprou, eu posso fazer lá mesmo. Hoje à noite eu faço, vai lá que eu faço. Ou então no ambulatório, até no ambulatório dá para fazer. Certo? Mas não tem nada proibindo. Certo? Existem em torno de 200 serviços cadastrados para receber o procedimento no SUS, no Brasil. Mas, na verdade, só funciona 80, 90. E o outro 80, 90 há relatos de realizar que não são cadastrados. Depende da pessoa. Em Arco Verde, Salgueiro, assim, que estranho, começou a fazer, a gente monitora. Mas é ligado a um profissional. A profissional de saúde parou. Não é uma coisa de Estado, de política pública. Depende de pessoas que estão assim fazendo, né? Mas devia ser colocado assim. Porque o que acontece muito? Como o abortamento mexe com o conceito morais, religiosos e políticos, você tem um secretário de saúde, um diretor, tudo bem, vamos fazer, você está permitido fazer. Mudou, entrou outro, mudou a linha. Mudou a linha até recentemente de método contraceptivo. Aí teve uma ministra da mulher que orientava a não usar método contraceptivo, que era a abstinência, que todo método contraceptivo era negócio do demônio para o inferno, que Deus era abortivo.
dentro do governo, orientando política pública. A gente passou por pouco agora. Orientando ao contrário, orientando que uma estuprada tem que manter a gravidez, com intervenção, dinheiro público, como aconteceu. A gente teve agora, recentemente. A gente tem agora em alguns estados. São Paulo está vivendo isso. Prefeitura de São Paulo fecharam o serviço. É uma luta, vai ser... vai ficar com vocês essa luta. Não, e no caso de médicos que se recusam por alguma questão, objeção de consciência, conhecer esse termo, né, que se recusa por algum motivo de não fazer o procedimento, e como ele pode proceder para assistir aquela mulher? No nosso Código de Ética Médica, é interessante você dar uma olhadinha, né? Está lá, tem vários capítulos, né? Aí, logo no começo diz que é capítulo de direitos, porque os outros capítulos é de obrigações, mas existe um capítulo de direitos. Aí diz que o médico tem o direito a ter objeção de consciência. Mas a objeção de consciência não é absoluta. Ela não pode causar dano ao paciente, não pode ser quando você é o único médico, certo? E quando há um risco iminente de morte, certo? Você pode ter objeção de consciência, mas você não pode causar dano, certo? Ou assim, vamos dizer, numa situação assim, vamos dizer assim, eu não tenho nada contra a religião, mas vamos dizer que você é um médico testemunho de Jeová. Eu sou contra a transfusão sanguínea, participo de eventos, não sei o quê, divulgo o que não deve haver. Mas quando você é médico, você tem um paciente em choque hipovolêmico, você não pode negar, se a ciência mostra que ali tem uma indicação médica de fazer aquele procedimento, você não pode colocar sua objeção de consciência acima da medicina. Quando o primeiro dia de aula da faculdade aqui, os alunos do diretório acadêmico me chamam para o dia que eles entram passou o vestibular. Aí eles vão começar segunda-feira. Uma semana antes, o diretório acadêmico acolhe os futuros alunos para conhecer a instituição, conversar com ele, falar do diretório acadêmico. E eles me convidam para receber os alunos. Estão chegando hoje. Aí a primeira pergunta que eu faço, bom, parabéns, eu queria saber se vocês estão aqui de livre e espontânea vontade. Se alguém está aqui, é obrigado. Se algum oficial de justiça for da casa de vocês e trouxe aqui vocês acorrentados, vocês estão aqui para ser médico? Aí, estão para ser médico. E é. Então pronto. Então vocês estão declarando isso, que vocês vão ser médicos. Aí eu leio alguns trechos de Código de Ética Médica, que a obrigação nossa é com o ser humano, trabalhar para o ser humano e oferecer para eles as melhores evidências disponíveis para causar beneficência. Ou seja, você não pode trazer aqui crenças. A medicina é ciência. Quando você sentou para ser médico, seu compromisso é com os postulados da medicina, com os postulados éticos. Não é do postulado das suas crenças, das suas verdades, do seu partido político ou da sua igreja. Você vai ter de separar onde exerce medicina, entendeu? Aí é esse treinamento. Embora a gente está vivendo um momento distópico, porque a gente tem um CFM contrário a isso que eu estou falando, que ele inverte, dizendo que as minhas crenças é maior do que os postulados da medicina e o próprio Código de Ética Médica, quando você inverte a coisa, dizendo que o médico é o dono da verdade e ele não tem compromisso só com ele mesmo e com a sua autonomia, não a autonomia, nem a beneficência, nem a maleficência. Os princípios bioéticos. A gente está vivendo um momento de negacionismo perante a própria medicina, chegando ao ponto que eu digo sempre que do jeito que está hoje, quer dizer, está descumprindo o papel que é de defesa da sociedade dos conselhos de classe. Aqui em Pernambuco não, mas fora sim, em muitos sim, do estado. E aí entra uma pergunta, doutor, como é que o senhor faz de forma pessoal para se blindar, para exercer o seu papel como médico com essa postura e ao mesmo tempo se proteger, porque vai ter sempre alguém que vai ser contra? Eu tenho algumas vantagens, certo? A gente tem, eu sou professor, certo? Sou um homem, sou branco. Isso aí é uma vantagem tremenda, porque eu fosse uma mulher, e se fosse negra, pior ainda. Então, eu sou professor, sou branco e sou eleito.
já fui eleito várias vezes em vários cargos da Federação Brasileira de Ginecologia pelos meus pares. Eu passei 15 anos no CONMEP, Conselho Regional de Medicina, participei das câmaras técnicas do CFM quando o CFM era diferente. E outra coisa, é aquele negócio, né? Você tem de ser coerente, eu não deixar rabo de palha, porque o que eu faço é tudo legal. Existe tudo um fundamento. Os outros que estão errados, eu tenho a verdade, eu não tenho que me esconder. E geralmente, assim, você diz, mas mesmo assim é fácil? Não. Não é fácil, não é fácil, porque não é fácil aqui nem no mundo lá fora. Porque você sabe que existem coisas horríveis que acontecem, né? Que por causa de fanatismo, né? De crenças outras, de ignorância mesmo, né? De fake news. Então a gente é vítima de fake news, certo? Mas sem dúvida nenhuma, uma das coisas assim que eu me protejo é exatamente isso que eu estou fazendo. Expor. Porque quando você traz luz, sol para isso, os mofos diminuem. Então você pode falar, que é muito simples do outro lado. Ah, doutor Olímpio é abortista. Doutor Olímpio gosta de matar, não sei o quê. Como acontece, né? É muito fácil. Eu não sou a favor da morte. Não sou a favor da ciência. Eu digo sempre, até antes de conversar assim, que eu digo sempre, o abortamento é um problema. Todo mundo concorda? Eu concordo que é um problema de saúde pública, né? O problema de saúde pública não resolve criminalizando. O problema de saúde pública, por exemplo, câncer. Câncer é um problema de saúde pública. A partir de hoje vou acabar com câncer. A partir de hoje, câncer é crime. Não acaba. Eu sou contra crianças de rua pedindo esmola. Devia estar na escola. Então, a partir da manhã, toda criança na rua é criminosa e tem que ser presa. Vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema. Não vai ter cadeia para todo mundo. Não vai ter cadeia para todo mundo e não é ético você judicializar. Então, o abortamento, o mundo todo científico, a Organização Mundial de Saúde, nas democracias, trata o abortamento como um problema de saúde pública. Droga, é um problema de saúde pública, precisa de ajuda. Não é prender só, não é Deus traficando, mas quem é usuário é um problema de saúde pública. Então, a mulher que aborta não quer abortar. Certo? Então, ele tem que trazer a realidade. Quem aborta é a favor da vida, todo mundo é a favor da vida. Então, se você trata na luz da ciência, o que acontece? Você diminui o número de abortos. Todos os países que passam a ser um problema de saúde pública, você tira para a luz resolver o problema. Como é que a gente encara isso? Aí existem várias. O que acontece? Só existe abortamento provocado por causa da gravidez indesejada. Aí você vai, como é que evita a gravidez indesejada? Educação sexual, nas escolas, nas adolescentes. Aí o outro lado, não, isso é papel da família, que estão ensinando a criancinha a despertar precocemente sobre sexo. Os estudos mostram que você está no educação sexual, questão de gênero. Gênero como? O menino precisa saber que não é correto matar uma menina de 13 anos no banheiro porque não queria namorar com seu ficante, como aconteceu no interior de Pernambuco. Tem que falar isso para a criança, que tem de respeitar a autonomia. Não é? Não pode acontecer. Isso salva as vidas. Quando você trata o ambiente tóxico que a pessoa recebe de casa, do ódio, e por isso que as professoras ajudam demais. As psicólogas muitas vezes salvam vidas nas escolas. Tem gente que é contra isso, achando que é da família, a favor, como teve no governo passado, de homeschooling. A família tem não levar para a escola, porque na escola vai estar contra o valor da família. Mas é o contrário, gente. Essa ideia que a família é o local mais seguro para as meninas, isso é falso. Porque as meninas são violentadas, estupradas, 70%, 80% por gente dentro da família. Certo? Pelo irmão, pelo tio, pelo avô, pelo pai, pelo padrasto. São pessoas de extrema confiança dela. Ela não tem a quem recorrer. Certo? E é por isso que chega, nesses casos, a gravidez só chega para a gente com 5 meses de gravidez. Aí tentam fazer uma lei para não ter direito ao abortamento que ultrapassa 22 semanas, que passou, não é mais abortamento, é parto. Mas é espontâneo. Mas quando no caso de legal, é aborto induzido.
Aí não tem idade gestional, mesmo pelo Código Internacional de Doença, porque aí é tratado como aborto, independente da idade, certo? Porque é uma interrupção voluntária da gravidez, não é espontâneo, é diferente, certo? A gente chegando na reta final, assim, para concluir, a gente estava falando um pouquinho antes sobre a questão da educação, desse debate na formação do médico, né? Que é uma ausência, não existe muito sobre isso, né? E aí... repete a pergunta? Não existe muito uma preparação do médico, sim. Da medicina, né? E aí, acho que a UPS, se não me engano, tem uma disciplina que o senhor é professor essa disciplina. E como é que o senhor enxerga, assim, que isso pode mudar para a formação do médico? E se o senhor puder dar alguma sugestão também para os futuros médicos aí? A nossa grade aqui da UPE, né, eu me orgulho muito porque eu conheço os outros, né? Tem federal, tem alguma coisa parecida, algumas faculdades, mas a gente aqui tem um eixo humanístico. Não fui eu que criei, foi da reforma em 2002. Eu já entrei no eixo humanístico, já está formado. Mas foi uma coisa maravilhosa, porque a gente trabalha a teoria, a prática, no curso de medicina, e do lado esse eixo humanístico, que trabalha as questões médicas, mas não com um olhar puramente do livro de medicina, mas com a visão antropológica, social, psicológica e ética dos problemas que a gente enfrenta. Porque não é simplesmente você decorar o que tem no mioma, numa pré-eclâmpsia, numa anemia. Tem muito mais coisa por trás daqui, você entender, certo? E é isso que a gente trabalha. Então, quando eles estão rodando num período que eles estão vendo atendimento à saúde da mulher, em obstetrícia e também pediatria, a gente discute os temas, assim, porque o que vocês vão ser, gente? Aí vocês vão ser prestadores de serviço, prestadores de saúde. E quem são os clientes? O povo, a população. Se você for ginecologista, quem vai ser seu cliente é a mulher. E se fosse uma empresa? Eu não tenho de ouvir o outro lado? Aí, uma pergunta simples. O que as mulheres querem dos futuros médicos? O que as mulheres lésbicas querem do futuro médico? O que as mulheres negras querem do futuro? Querem. É para eles que a gente existe. O que é que as pessoas trans querem de nós? Se a gente está aqui para prestar, não é para julgar. É inverter. É a gente saber que o outro lado você tem de ouvir. Aí quando eu verto a coisa, é extremamente emocionante. Os alunos ouviram uma pessoa trans falar que não, olha, eu nunca vi. E a gente atende aqui 246 homens trans, ele conta a história como foi criado o serviço. Só a criação do serviço já é uma história linda. E ele chegar assim, como agora aconteceu na semana passada, com o seu filho. Porque ele é um homem trans que engravidou e pariu no Cisan. Um cara barbudo deu entrada no Cisan e pariu. Né? Aí ele contar a história dele, dizer assim, eu estou aqui, o doutor Olímpio pediu para vir para cá, eu nem pedi, ele se prontificou. Porque eu queria estar aqui para contar o seguinte, vocês vão ser médicos há 3 anos, eu estou aqui para dizer a vocês que eu tenho um coração e preciso de cardiologista. Eu tenho pele, eu preciso de dermatologista. Ou seja, aí quando você vê assim, eita, é um ser humano. A gente vive num país onde mais mata pessoas trans no mundo, onde mais mata mulheres trans no mundo, mata muito mais mulheres trans do que homens trans. E por quê? Por que o ódio maior pelas mulheres trans? Porque somos um país machista, patriarcal, inconscientemente até aceito que uma mulher se transforme num homem, porque o homem é supremo. Até, a mulher não quer ser mulher, quer ser homem. Então, até aceito que a pessoa vire homem, mas é muito mais agressivo para a nossa sociedade patriarcal, muitas vezes de fundamento religioso, uma pessoa ser a divindade, nascer com homem e decidir não aceitar o corpo. Isso é muito mais agressivo, por isso que se mata muito mais mulheres trans do que homem. Né? Ou seja, a sociedade precisa ir para o psicólogo para entender por que tanto ódio tem vivido tanto tempo, né? Como a pregação de ódio é muito mais fácil trabalhar o ódio do que a verdade, do que tudo isso. Então é uma luta muito difícil. Muito mais fácil. Mas você pegar o problema, muito mais fácil. Problemas graves que são complexos, solução simples, vão dar certo, né? É outra assim, eu fico preocupado.
porque, claro, que a disseminação de escolas médicas, a qualidade diminui, e vão ser colegas. E essas questões éticas, muitas vezes, não é passada para os alunos. Eu não tive na faculdade isso. Eu estudei na Federal. Quer dizer, eu achei péssimo o meu curso, embora tenha um professor maravilhoso, mas a maneira que é colocada, eu não sentia. Eu pensei em deixar a medicina, porque eu disse, poxa vida, que coisa horrível, só decoreba, histologia, anatomia, não sei o quê. E o lado humano, as coisas. E quando fosse começar a plantar na maternidade, ver os maus tratos. Deixar as meninas que abortaram, por último, para ter fome, fazer pouca anestesia, alguma coisa, para aprender a nunca mais abortar. Punir, né? Quer dizer, assim, punitiva, como se fosse culpada. Mas é assim, coloca-se como uma mulher que foi estuprada, ela mereceu ser estuprada. Né? Muita gente tem culpa por ser mulher mesmo. E é cultural isso, eu via isso. Me incomodava, mas não tinha instrumento e repetia provavelmente. Mas aquilo me incomodava. Eu não estou gostando desse negócio, não. Mas não sabia o que era, assim. Aí depois que você começa a estudar, confia mestrado, doutorado, aí você fica olhando assim, olha para trás. É por isso que eu não me sentia bem. Eu não queria mais fazer medicina. Não era eu que estava errado, não. Aí eu pensava que o problema era meu. Não é? Aí você vai descobrindo as coisas, né? Vai descobrindo. Humanizando o profissional, né? Eu não, como eu espero, né? Que eu digo sempre aos alunos, né? Que vocês têm um compromisso ético, né? Primeiro, de entrar na faculdade, ser diferente, e entender, né? E ter informação. E depois, com o passar do tempo, ir mudando, como Alceste, metamorfose ambulante. Mas melhorando. A única coisa que eu acho que tem a vantagem de ter cabelo branco é você melhorar com o ser humano. Agora, infelizmente, muita gente, se for ter cabelo branco, foram piorando. Aí torna o velho ranzinza, depressivo ou raivoso, tudo assim. Quando você está bem consigo mesmo, é muito mais gostoso acordar e vir trabalhar do que você viver com ódio, com fake news e outra coisa. Não é bom para o coração. Você trabalhar, fazer medicina achando que o seu paciente é seu inimigo, é uma coisa tão... Não faz bem. Não faz bem. O ser humano é ruim. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, quero agradecer. Foi maravilhoso. Uma aula, né? E assim, a gente como estudante é muito bom a gente ver profissionais com esse pensamento que assim é bem parecido com o nosso. E assim, saber que não é fácil, mas saber que existe esse caminho, que a gente precisa de conhecimento e passar o conhecimento para essas mulheres que precisam de orientação. Então, assim... De acolhimento. Eu sou quanto nome? Manuela. Manuela, tem outra coisa que eu digo sempre, quando eu digo assim, que nosso Código de Ética Médica tem, no artigo 23 de Direitos Humanos, que não pode discriminar, tem que tratar todo mundo igual. Mas não é seguido isso. Normalmente as pessoas têm um Código de Ética Médica para as pessoas que têm afeto e para os outros. Eu digo assim, mesma situação, as pessoas agem diferente. Várias situações, certo? Provavelmente na vida de vocês, até já aconteceu, tá fazendo medicina. Você tem pessoas que vão dizer, eu engravidei e não quero engravidar. Eu não posso. Tu não é médica já, não? Certo? Aí como é que você age? Qual o dever nosso? É julgar a pessoa? Ou é reduzir danos? Dar todas as informações possíveis para que ela não morra. Que aquele momento não seja tão traumatizante para ela, que causa trauma. Certo? Agir como médico, aí não está aqui. Isso é conluio com o crime. Não, não é. Eu estou sabendo que a pessoa usa área de droga. Olha, fulano, não usa isso, não. Não usa seringa descartável, não vou te dar seringa, porque tu não pode ficar dividindo. Olha, é como, assim, eu estou dizendo assim, a primeira vez que eu tive problema, assim, que esse tema levou a minha cabeça, assim, eu era presidente da Sociedade de Ginecologia, e teve uma repercussão pela igreja, né? Naquela época eu fui excomungado, mas fui excomungado uma coisa assim, que eu não esperava, assim. A prefeitura do Recife, do João Paulo, Benita era da saúde, perguntou para mim, eu lembro que eu queria um apoio de você, o que você acha de distribuir pílula de emergência no carnaval? Em 2002, era só permitido pílula de emergência se com prescrição médica. Hoje não, hoje é liberado. E a gente distribuía camisinha. Aí, Benita, boa ideia, porque tem vezes que pode acontecer, a camisinha furar, camisinha masculina, o cara pode não usar.
Camisinha feminina distribuía também, mas nem sempre vai usar. Aí, boa ideia, Benita. Então faz uma fala, dá uma entrevista, elogiando ou dando apoio, porque vai ter resistência dentro do meio médico. Dentro tem algumas coisas, tudo que muda. Aí eu dei uma entrevista e fui excomungado, alegando que eu estava promovendo a promiscuidade no carnaval e destruindo a família pernambucana, promovendo o sexo livre, alguma coisa assim, e promovendo o aborto, que os religiosos acreditavam, espalhavam fake news, que a pílula de emergência era abortiva. Né? Então você vê como uma coisa assim, isso em 2008, 2009. Né? Aí eu, quer dizer, teve outros momentos também, né? Mas eu não tenho dúvida que que quando você traz para a luz, discute, e até hoje a pílula começou em Pernambuco e agora no Brasil todo usa a pílula de emergência e ninguém é mais excomungado, certo? Então, você tem uma linha a ser seguida que não me arrependo de nada que fez e continuar, né? Aí, e ter coragem para fazer, não se render, certo? As coisas. Minha família é extremamente religiosa, minha mãe falecida, mas sempre deu a beata de mamãe da igreja, né? Tanto é assim que todo domingo ia para a missa com mamãe, nunca fui impedido de entrar. Tem uma vez que eu entrei na igreja, depois de um fato desse acontecido, eu fui aplaudido na igreja. O padre ficou todo assim, mas eu tinha sido acabado de excomungado, aplaudido na igreja da graça. Porque quando você traz um fato real, aí você fala, puxa, isso não pode ser. E é muito fácil você julgar o outro. Mas você colocar na situação, se isso fosse com a filha sua. Exatamente. Exatamente. É por isso que eu disse que tem 2 pesos, 2 medidas. As pessoas, mas se fosse. Aqui mesmo acontece, né? Já teve casos de pessoas do outro lado que teve uma filha estuprada e veio procurar aqui, mas você não era contra? Ah, eu sou contra para fora, para dentro é outra coisa. Mas quando é do meu lado, não. Aquelas pessoas que tentaram levar Diocesano, né? É a coisa que. Porque acontece com a mulher negra e pobre. Não, você não vê isso nos hospitais particulares, não vê nada. Mas é muito assim. E outra coisa, só para vocês terem ideia que eu falo sempre, é que eu tenho como, assim, você diz, puxa vida, eu procuro ler assim. 82 anos tem essa lei? Quem fez? Quem fez essa lei? Há 82 anos atrás, como é que pode? Você está ameaçado agora com o deputado de acabar com a lei há 82 anos atrás. Aí, quem foi esse feminista que conseguiu fazer isso? Aí você vai olhar, Getúlio Vargas, ele era feminista? Não, era extremamente machista, gaúcho. E por que fez a lei? E alguém excomungou o Getúlio Vargas? Não. E a igreja aplaudiu a igreja. E os homens de bem aplaudiram o Getúlio Vargas, o ditador Getúlio Vargas. Como é que pode? É porque naquela época a mulher era proprietária do homem. E quem decidia que era estupro não era a mulher, era o dono da mulher. E para uma família cristã, de bem, que não existia método contraceptivo, mas de vez em quando acontecia gravidez. E essa gravidez não foi permitida pelo dono dela. E para a família, é uma desmoralização para a família toda ter uma menina que engravidou sem estar casada. Então é para proteger a família de bem, religiosa. Só passou a ter problema quando a mulher foi considerada um ser humano, que ela é dona do próprio corpo. Isso a partir da Constituição, gente, da democracia e do SUS. Foi aí que passou a ser problema. São as mesmas forças. Então é o que eu digo, eu estava falando para você. Além de achar que é justo, você tem que fazer muito mais. Porque se achar justo ficar contemplativo, não vai mudar, não sai da inércia. Aí precisa achar justo e praticar. E ser ativista mesmo. Aí, por outro lado, eu tenho uma esperança muito grande. Porque a maior parte das médicas futuras são mulheres. E a maior parte da promotoria de saúde são mulheres. Por isso que está avançando. Mesmo o governo, mesmo os políticos andando para trás. Mas a gente tem um caldeirão que eu acho que não volta, que vocês não vão deixar, né? Vai voltar para trás, né? Tá certo? E comédia de inspiração. Isso ajuda. Obrigada, porque isso enche o coração assim, de esperança para essa luta aí, né? Que
em tempos de retrocesso. Aham. Aí a Quando gente tiver segue negócio lá, adiante. quando for tiver ameaça, tem de ir para a rua. Fazer passeata, tem de ir para a rua. Não é todas as mulheres, e todos os homens que gostam de mulheres, né? Tem de ir para a rua para defender, que vai ser uma luta daqui a 40 anos. Vocês não estão lembrando de hoje. Bem que ele falou, isso não morreu ainda não. Tem que continuar. E você tendo filha, tem que falar novamente. Porque o outro lado está aí o tempo todo e vai continuar existindo. Você vê os Estados Unidos, como retrocedeu. Uma coisa assustadora. Ontem eu sou revisor de artigo científico, a International Gynecology europeu. Aí chega um artigo, uma coisa horrorosa, uma revisão sistemática que eles fizeram, defendendo o abortamento, o direito do feto. Assim, um artigo terrível. Quer dizer, eles estão tão assim, atrevidos, que querem publicar artigos negacionistas com crença dentro de revista científica. Aí eu larguei o pau, neguei, né? Mas assim, eu nunca tinha visto essa audácia de você colocar dentro de uma revista conceituada um artigo baseado em misoginia, baseado em crença, ter a coragem de publicar um artigo, tentar publicar um artigo científico. É assustador quem está vivendo. Sim. Porque alguém tem condições, quer dizer, médico, pesquisador, escreveu aquilo. Alguém escreveu aquilo, né? Eu não sei, não é identificado. Sim. Mas estão trabalhando. Não param, né? Trabalhando. Tá bom? Obrigada. Boa sorte, hein? Obrigada. Muito obrigada.